Bom dia, boa tarde, boa noite, querida turma. Opa, onde estão os alunos? Curioso. Diz aí, Ana, o que está acontecendo? Estou curioso para saber o que vai acontecer na aula de hoje. Olá, João. Hoje vamos falar exatamente sobre algumas curiosidades históricas da matemática. A nossa primeira curiosidade é sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, comerciante e astrônomo, e é considerado um dos sete sábios da Grécia arcaica. O conjunto de suas obras é considerada a primeira matemática grega em ordem cronológica. Tales utilizou a palavra elétron para descrever a força de atração entre um pedaço de âmbar atritado com a seda e um pedaço de palha. Elétron acabou gerando os termos elétron e eletricidade. Curiosamente, elétron é o nome grego de âmbar. A origem ou motivação para o teorema de Tales foi obter a altura da pirâmide de Quéops. Tales de Mileto também é fundador e inspirador da escola jônica. Na segunda curiosidade, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras. A tradição é unânime em atribuir a Pitágoras a descoberta independente do teorema sobre triângulos retângulos, hoje universalmente conhecido pelo seu nome. Os indícios são de que Pitágoras desenvolveu o teorema por volta de 500 anos antes de Cristo. Entretanto, há provas concretas que os babilônios antigos conheciam o teorema de Pitágoras. Muitos dos tabletes de barro, que datam 2000 a 1600 anos antes de Cristo, que foram encontrados e decifrados, evidenciaram esse fato. Um deles se encontra atualmente na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que contém uma tabela de 15 linhas e 3 colunas. Os antigos egípcios também fizeram um uso extensivo do Teorema de Pitágoras, como, por exemplo, uma corda era amarrada em 12 lugares igualmente espaçados, então organizados de modo a criar um perfeito triângulo retângulo, 3, 4 e 5. Apesar do teorema já ser conhecido por outros povos, foi Pitágoras o primeiro a demonstrá-lo. A terceira curiosidade é sobre os números irracionais. Para alguns historiadores, também é atribuído à escola pitagórica a descoberta dos números irracionais, que ao estudarem um quadrado de lado 1 se depararam com sua diagonal igual à raiz de 2 e com isso procuraram determinar qual número racional representava esse valor. Para isso, igualaram a raiz de 2 a uma fração irredutível, ou seja, onde o numerador e o denominador são primos entre si. Entretanto, ao desenvolverem essa equação, chegaram à conclusão de que tanto o denominador quanto o numerador eram pares, algo impossível, uma vez que admitimos que eles eram primos entre si. Assim, a suposição de que raiz de 2 fosse racional foi abandonada por levar a uma contradição. Essa descoberta foi muito surpreendente e perturbadora, já que contrariava o senso comum de que toda grandeza poderia ser expressa por algum número racional. Foi tão grande esse escândalo lógico que por algum tempo fizeram esforços para mantê-lo em sigilo. Conta uma lenda que o pitagórico Hipaso foi lançado ao mar por revelar esse segredo a estranhos. A quarta curiosidade é sobre o número π. Vou falar um pouco sobre Arquimedes. Ele nasceu por volta de 287 a.C., na cidade portuária de Siracusa, na Sicília. Ele estudou na Escola de Matemática de Alexandria, com foco direcionado à matemática e à física. E uma de suas contribuições para a matemática foi a investigação sobre o valor aproximado de π. Arquimedes construiu polígonos regulares inscritos e circunscritos em uma circunferência, e calculou o perímetro desses polígonos, achando assim limite superior e inferior para π. Após Arquimedes encontrar o valor aproximado de π, levou vários matemáticos a tentarem chegar a um valor de π com mais precisão do que se conhecia. Atualmente, o valor mais exato de π, encontrado com auxílio computacional, possui mais de 31 trilhões de dígitos. Quinta curiosidade. Esta é sobre a fórmula de Bhaskara. Você sabia que a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara?
Os brasileiros passaram a chamar a fórmula para resolver equações de segundo grau de fórmula de Bhaskara. Isso porque o matemático hindu Bhaskara a mencionou em um de seus livros, não na forma algébrica como é escrita hoje, mas sim com passos a serem seguidos para efetuar os cálculos. Então, é errôneo chamar a fórmula para calcular equações quadráticas de fórmula de Bhaskara, pois somente no século XII, o matemático francês François Viet, com uma simbolização algébrica, desenvolveu a fórmula que conhecemos hoje.